Então, bom dia, né? Sejam bem-vindos. Esse é o nosso hashtag primeiro encontro de desenho. Desenho urbano, desenho de paisagem urbana, tá? Por que eu coloquei hashtag primeiro? Por ser, né, virtual. Infelizmente, os nossos encontros anteriores, né, antes de 2020, a gente se reunia em loco, né? A gente escolhia um local e todo mundo se encontrava lá. Mas, infelizmente, desde o ano passado, né, a gente tem se reunido assim. Eu acho que o importante é a gente manter, né, viva esse nosso desejo, manter vivo esse nosso desejo de desenhar, tá bom? Então, gente, eu vou me apresentar, eu acho que algumas pessoas, né, alguns já são meus alunos, né, já faz tempo, outros só me conhecem, assim, do Urban Sketch, né, ou principalmente o pessoal da arquitetura. Então, professora Adriana, né, eu ensino disciplinas de desenho e pintura, tá, no curso de artes visuais, tá? No DAVID, Departamento de Artes Visuais e Design. Então, eu, na verdade, eu não sou artista, assim, eu sou artista plástica, tá? Desde que eu me entendo por gente, desde os 10 anos, mas de formação eu sou arquiteta e tenho mestrado e doutorado na área de urbanismo. Só com meu pós-doutorado é que eu pude aprofundar um pouco mais essa vertente, né, de artística que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos e eu tive a oportunidade de participar de um pós-doutorado na Universidade de Lisboa na área de desenho, mais precisamente desenho de figura humana. Mas o meu xodó mesmo, né, é desenho relacionado à arquitetura, né, por isso a paisagem urbana. Eu vou contar para vocês algumas histórias, tá, sobre como surgiu esse termo, Urban Sketches, tá? Professor, já me perguntaram isso, por que que eu não traduzir. Por que ela não pôs encontros de desenhistas urbanos, né? Encontros de desenhistas de rua, desenhistas gráficos, sei lá, alguma coisa assim. E eu vou explicar para vocês, nos próximos slides, né, qual foi a origem desse nome, tá? Então, na verdade, também esse nosso encontro não vai ser uma aula em que eu vou explicar, olha, você tem que definir um ponto de fuga aqui, você tem que traçar a linha do horizonte e tal. Na verdade, vai ser para apresentar a vocês essa ideia de desenhar a paisagem das cidades de uma maneira mais lúdica, como fazem os urban sketches ao redor do mundo, tá? Então, mas eu tô enrolando aqui para começar, gente, não é por nada não, é porque eu ainda estou permitindo as pessoas entrando aqui, toda hora um pede para entrar, né? E aí eu não queria que ninguém perdesse nada na explicação, tá? Então, só para complementar, essa nossa vai ser uma conversa do que propriamente uma aula, né? Que depois eu vou cobrar regras de perspectiva, nada disso não, tá? Mas eu vou dar realmente algumas dicas que eu acho que vão ser importantes para vocês melhorarem, né? Desenvolverem mais o desenho das cidades que vocês vão fazer, tá bom? Então eu vou agora apresentar. Vou apresentar aqui uns slides.
Tá demorando para aparecer aqui também. Só um minutinho, que a internet, né, tem dessas coisas. Vamos ver aqui de novo. Pronto, agora apareceu. Me confirmem se vocês já estão visualizando. Sim, professora. Joia. Então, gente, como eu estava explicando, né? Hashtag primeiro encontro de desenho, tá? Desenho de paisagem urbana. Só para a gente dar início, esse desenho que vocês estão visualizando é um desenho de observação, tá? Eu subi no ponto mais alto do prédio e comecei a desenhar. Levou mais ou menos vamos dizer que um dia todo, tá? Para desenhar, porque tem várias técnicas aqui, né? Se vocês perceberam, tem aquarela, tem canetinha, tem lápis de cor, tem caneta nanquim colorida, tem papéis de diversas texturas e diversas cores, né? Tem caneta mesmo chamada Posca, já já eu vou mostrar, tá? Então, e tem grafite. Por que eu escolhi, né, esse desenho todo para abertura da nossa palestra? Porque representa um pouco do que eu vou falar daqui para frente, né? E aí representa também informações que vocês podem adquirir e visualizar como desenhistas, tá? E você, mas eu só desenho grafite, professora. Não tem problema. A gente pode se permitir experimentar, certo? Então, essa palestra é exatamente para isso, para que você perca o medo de experimentar. A gente não está aqui para julgar nenhum desenho de vocês. Eu acho que eu também comecei, né, do zero, e se não tivesse esse incentivo de outras pessoas dizendo, às vezes o desenho estava horrível, né? Mas eu tinha alguém dizendo assim, não, vai lá, continue, né? Você vai conseguir. Então, eu acho que a gente tem que partir desse princípio, tá? A gente tem realmente que entender que nossa vida é um aprendizado constante, tá certo? Enfim, vamos começar então nossas dicas aqui para desenho. Vamos passar aqui o slide. Hoje eles não querem me obedecer, viu, esses slides. E a internet está bem estável. Inclusive, ontem eu chamei o técnico aqui em casa. Só vamos aguardar aqui. O arquivo também, ele está bem grande, né? Então... Mas não se preocupe que eu não vou falar a manhã toda, certo? Ainda está no primeiro slide, né, gente? Isso, professora. Vamos tentar passar aqui, só um minutinho. Está tentando reconhecer. A internet também não ajuda, né? Qualquer coisa vai no plano B do PDFzinho, né? É que eu preparei com tanto carinho essa palestra aqui para vocês, gente, que tem inclusive, opa, vamos, que tem inclusive alguns filminhos, acho que é por isso que tá, peraí, agora passou foi muito, passaram muitos slides.
Voltar mais um, peraí. Volta mais um. Aí. Estão visualizando? Está escrito Sim. histórico sobre Urban Sketches e seu manifesto. Então, eu queria apresentar para vocês algumas referências, antes da gente começar a falar. Essas referências também foram muito importantes para dar origem a esse movimento que hoje abrange o mundo todo. Tá? Vocês podem pensar, mas Urban Sketches Aracaju é um nome em inglês e depois vem Aracaju. E eu vou contar para vocês a origem desse nome. Tá? Então, um professor nosso perguntou por que não altera esse nome, né? E agora que vocês vão entender por que não pode alterar esse nome. Então, como vocês veem aí, tem um livro chamado The Art of Urban Sketching, que foi publicado em 2008 por um espanhol que mora nos Estados Unidos, chamado Gabi Campanário. Ele foi o responsável por dar origem a todos esses encontros. Por quê? Como assim ele conseguiu isso? Na verdade, ele estava percebendo, ele reuniu um grupo de amigos que gostavam de desenhar, lá nos Estados Unidos, em Seattle, e aí foram sempre se reunindo, e se reuniam em café, se reuniam na praça, para desenhar alguma coisa. E as pessoas cada vez mais foram se interessando, né, em... Peraí, deixa eu permitir aqui, porque tem gente querendo entrar aqui. Tá? Então, as pessoas foram cada vez mais se interessando em se reunir. Daí a pouco tinha centenas de pessoas se encontrando para desenhar. Tá? E aí ele resolveu criar uma organização sem fins lucrativos, né, para poder transformar esses encontros cada vez mais em uma coisa mais oficial, tá? E aí todas as pessoas que participaram desses encontros iniciais eram voluntários. Então ele criou, por exemplo, um diretor, né? Ele criou uma pessoa que recebia os apoios, né? Porque tinha lojas que queriam participar para promover, né, sua marca, então, em troca disso, fornecia alguns brindes para serem sorteados, e assim por diante. Então, mas tudo sem fins lucrativos, tá? E aí começou a crescer tanto que eles começaram a promover simpósios internacionais, tá? Vamos ver aqui um próximo slide que traz um pouco dessas informações. Esse livro, né, ele foi publicado em 2008, tá aqui, e o autor é exatamente o criador do Urban Sketches, tá? Chamado Gabi Campanário. Aí aqui do lado eu coloquei mais dois livros. Se vocês quiserem, sei lá, eu queria uma dica de referência bibliográfica, né? Então, esses dois são muito interessantes. O primeiro é de Thor Specken, né? Thomas Thor Specken, chamado Urban Sketching, um guia completo de técnicas de desenho urbano. Esse do Gabi Campanário, ele é em inglês, mas esse Urban Sketch, mesmo com o nome em inglês, ele é em português. Então, é uma ótima referência para você adquirir. E esse outro também, esse pequenininho, se chama Desenhe Primeiro, Pense Depois. E eu acho um título muito sugestivo, né? Para a gente exatamente perder esse medo. Pensar, eu não sei desenhar aquilo, né? Começa, né? Então, começa a fazer e aí vamos ver o que resulta, tá certo? Então, esses dois livros, esse aqui também é traduzido, né? Do Daikubara, certo? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eles se organizaram, né, e criaram algumas regras.
de Urban Sketches, né, desse desenho das cidades. Primeira coisa, esse manifesto, essas regras foram traduzidas no manifesto. Como vocês podem observar aí, são 8 itens. O primeiro tem que ser, o desenho tem que ser de observação direta, ou seja, a pessoa tem que estar no lugar e desenhar aquilo que ela vê, né? Aqui é o que está no momento. E tem o segundo, desenhos contam a história do entorno. Então, às vezes, um desenho pode fornecer muito mais elementos do que propriamente o prédio, né, estático. Por isso que a gente, às vezes, acrescenta uma escala humana, um movimento, um veículo. Né? Por quê? Porque é uma reprodução daquele momento, tá? Registro do tempo e lugar. Então, o seu desenho é uma fonte histórica, tá? A gente tem que pensar nesse caso também. Ela desenhou em, sei lá, em 2010 e aquele edifício existia, hoje foi demolido. Então, o seu desenho acaba sendo como uma referência, né, do passado e do momento que você visualizou. 4, fidelidade à cena que representa. O que é essa fidelidade? É a gente não inserir elementos surreais, tá? A gente não pode, assim, fugir muito da cena. Ah, professor, mas tem um poste bem na frente que eu estou desenhando um prédio, eu posso tirar? Pode também, tá? Você que define esses elementos, mas tentar reproduzir o mais fiel que você consiga, tá bom? Qualquer técnica artística pode ser utilizada, né? Isso representa uma valorização do estilo individual. Então, você pode desenhar com grafite, mas eu prefiro canetinha. Então, eu posso desenhar canetinha? Fiquem à vontade, a gente não define nada assim, olha, é só isso ou só aquilo, tá? O que você sentir, inclusive essa experiência, né, que você vai aprender olhando, observando as outras pessoas, como elas fazem. Às vezes você tem medo de buscar outra técnica, por exemplo, aquarela. Eu nunca trabalhei com aquarela. E aí, nesses encontros, você percebe que tem alguém trabalhando com aquarela e você vê, você pensa, isso eu acho que eu consigo fazer. Né? E, de repente, se arrisca a fazer. Né? E sai um trabalho muito bom. Número 6, apoio uns aos outros. Quer dizer, é um grupo coletivo. Tá? O Urban Sketches, ele promove esse encontro. Tá? Então, ele é muito importante nesse sentido de trocar experiências. Tá? O 7, compartilhar desenhos online. E aí, o nosso compromisso é o quê? É mostrar o que foi feito, né? Nada de pegar o desenho, não, eu não gostei muito, eu estou com vergonha de mostrar. Não tem problema, porque o seu desenho, ele serve de incentivo para outras pessoas que acham que também não está legal, sabe? Mas é um momento, gente. Vocês têm que pensar assim, que a gente começa do zero, e aos poucos a gente vai conseguindo. E é tão legal quando você olha para trás e visualiza, você, nossa, eu desenhava assim, olha como eu melhorei, tá? Então, a gente não tem que ter medo ou vergonha, você realmente você percebe que com o conhecimento, né, ao longo do tempo, você atingiu aquilo que você buscava, tá? Número 8, mostramos o mundo um desenho de cada vez. Isso aí é como se fosse um lema do Urban Sketches, tá? Mostrar aquilo que a gente está observando e mostrar para o mundo, né? Tá? Então, por isso que é tão importante essa postagem e essa conexão com outras cidades, com outros Urban Sketches ao redor do mundo, tá bom? Aí do lado, eu coloquei um desenho que eu retirei do site, do Facebook do Urban Sketches Brasil, tá?
Isso é muito interessante porque mostra visualmente o que é e o que não é Urban Sketches. Então, vocês estão visualizando aqui uma xícara, né? Ah, eu posso desenhar uma xícara? Pode desenhar uma xícara, mas e o entorno da xícara? Então, se eu desenhar só a xícara, não é um Urban Sketch, é apenas um desenho de uma xícara, né? Isso aí vai servir para você treinar, mas não, a gente não pode dizer que é um Urban Sketch, tá? Que é um desenho de paisagem urbana. Mas, ou um desenho de paisagem, sei lá, do interior, de uma edificação. Então, a gente vai ver daqui a pouco alguns temas preferenciais do Urban Sketches, tá? E a gente vai ver que o interior das edificações também é um bom tema de desenho. Mas se eu, né, ao tempo que a xícara está aqui e eu desenhar o entorno, aí sim eu posso compartilhar como Urban Sketches. Um gatinho, né? Se o gatinho está sozinho, ele é apenas um desenho. Mas se ele está na calçada, né, com um carro, mostrando uma edificação, aí sim é um complemento. A pessoa, a figura humana, eu posso desenhar, por exemplo, minha irmã, né? Sua irmã, ela pode estar sentada assistindo televisão, ou ela pode estar sentada no banco de uma praça, tá? Se você desenhar só ela, não, mas é um desenho, mas o entorno, né? A importância do entorno, que você, inclusive, está vendo aqui umas figurinhas, né? Umas pessoas, você tem a noção do tamanho do local que a sua irmã está, por exemplo. E aqui nessa última imagem se refere a cópia de fotografias, tá? Isso aí, logo no começo, era terminantemente proibido você ir para o lugar, fotografar e desenhar em casa a partir da fotografia, tá? Não, de jeito nenhum, isso aí não é Urban Sketches, tá? Então, por quê? Porque está aqui, ó, observação direta em loco, é a primeira regra do manifesto. Só que, a partir de 2020, né, com a pandemia, coloquei até aqui, ó, aqui embaixo, com a pandemia em 2020, foi permitido aos grupos, a gente não se reunia mais, né? E aí, a opção que a gente tem é entrar no Google Street View. Quem nunca entrou, né, depois digita lá na internet, que aí você vai entrar no mapa. Eu vou mostrar também daqui para quem nunca acessou, eu nunca fez um Urban Sketch, né, então não se preocupem que até agora é só informação, mas que eu vou dar todas as dicas para você fazer o seu desenho. E, finalizando esse slide, a gente tem aqui, olha, uma logomarca, né, o logotipo do Urban Sketches Internacional. E aí, cada cidade definiu uma edificação ou uma paisagem de interesse ou que caracterizasse a sua cidade. E aí, a gente tem que entrar sempre fazendo uma referência ao Urban Sketch. A gente utiliza a logo dele e depois coloca o nome da cidade. Vocês vão ver que também para Aracaju eu produzi essa logo, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar. Mas aqui é só para vocês terem uma referência. Aqui o do Rio de Janeiro, né? Que ficou bem interessante, né? O Cristo, o Pão de Açúcar. Paris, né? Não podia deixar de ter a Torre Eiffel, tá? Então vamos em frente. Aí a gente chega no Brasil, né? A gente tem a referência, eu coloquei aqui 2 livros, o primeiro chamado Sketches do Brasil, que eu tive acesso em 2016. Ele traz referências de mais de 50 sketches do Brasil, em várias cidades. As pessoas que já se reuniam, já faziam isso antes de 2016, e tinham seu grupo oficial.
E eles juntaram tudo e produziram esse livro mostrando alguns desenhos dessas pessoas, tá? E a gente tem aqui também, eu e o professor Éder, né, do curso de arquitetura, desenvolvemos um trabalho de compilar nossos desenhos e produzir também um material que servisse de apoio, né, para quem tivesse interesse em desenhar a paisagem urbana a partir do princípio do Urban Sketches, que é memória e desenho. Então, já já eu vou falar também um pouco mais dele, tá? Aqui, se vocês tiverem interesse, é só ir no site da Livraria UFES, né? Tá aí marcado, www.livraria.ufes.br, e baixar, fazer o download gratuitamente, ok? Como é que surgiu agora o Urban Sketches no Brasil? Esse Urban Sketches no Brasil, ele começou em 2011, tá? Se o internacional começou em 2008, no Brasil foram responsáveis Eduardo Bazek, João Pinheiro e Juliana Russo, que criaram a primeira versão oficial brasileira, tá? A partir daí, em 2011, as pessoas também se organizaram, né? Tem uma organização no Brasil, nacional, que promove essa informação, promove encontros, né? Cada cidade que quer fazer parte do Urban Sketches Brasil tem algumas regrinhas a ser seguidas, inclusive da logomarca, né? E aí a gente tem aqui em cima alguns organizadores nacionais. Tem em Curitiba, Simon Taylor, André Lissonger, que é em Salvador, também é professor da UFBA, Ronaldo Curita, que é em São Paulo, e Thaís Canaveses, que é do Rio de Janeiro. E tem a Ekaterina Churakova, que é de Minas Gerais. Hoje em dia, se vocês perguntarem, então, quantos grupos tem no Brasil do Urban Sketches? Oficialmente, nós somos 53 grupos ativos em cidades diferentes. Tem São Carlos, Belo Horizonte, muitas, Araraquara, tem Aracaju, tem... Aqui em Sergipe só tem Aracaju, mas poderia ter, por exemplo, em São Cristóvão, tá? Então, é em função de cidade, independente do tamanho da cidade. Não precisa ter... tem que ter pelo menos 100 mil pessoas na cidade? Não, tá? Basta ter um grupo disponível, querer se encontrar para desenhar. Tá? Então, se você, sei lá, mora no interior da Bahia e tem um grupo que quer se reunir para desenhar os pontos importantes que vocês acham lá da cidade, podem também participar, começar e aí depois criar esse encontro mais oficialmente, né? E aí tem um link que você coloca todas as informações sobre a cidade, as pessoas que vão organizar, tá? E aí fica uma coisa mais séria, né? Como em Aracaju também é. Então, a gente teve, em 2016, primeiro encontro nacional de Urban Sketches, tá? Eu vou mostrar para vocês como foi. E aí, que vocês estão vendo essa imagem, as pessoas desenhando num encontro internacional, que é o 5º Simpósio Internacional, que foi feito em Paraty. Outros encontros, por exemplo, em 2010 foi o primeiro simpósio internacional, que foi em Portland. O segundo, 2011, foi em Lisboa, e assim por diante. Já teve em Manchester, já teve em Singapura. Professora, já foi? Foi assim, infelizmente não, né? Mas nem de Paraty, porque em 2014 eu estava fazendo meu pós-doc, mas a gente ainda nem existia. Eu já tinha ouvido falar do Urban Sketches e queria muito ter tido a oportunidade de criar antes esse grupo, né, aqui para Aracaju. Mas quando eu voltei do pós-doc em 2015, aí sim eu me organizei para a gente poder abrir.
Então, outros encontros nacionais, né? A gente teve em São Paulo, em 2017, em Salvador, em 2018, eu também pude participar, eu fui pelo menos um dia, tá? São geralmente 4 dias, e eles promovem cursos, oficinas, né? Desenho de parques, aí todo mundo vai no parque, tem um instrutor, é muito interessante. Tem também muitas lojas e papelarias que patrocinam, então sempre tem, e livrarias, editoras, e aí sempre tem brindes para os participantes. E em 2019 foi em Ouro Preto. Em 2020 seria no Rio de Janeiro, já estava batido o martelo, mas aí foi cancelado até a gente aguardar uma oportunidade. Então vamos em frente. Aí, olha só, gente, aí quem nunca participou de encontros nacionais, aqui, aliás, dos nossos encontros aqui de Aracaju, a gente faz o quê? Cada um a gente começa, a gente chega no lugar, começa a desenhar. E aí, no final, pessoal, vamos reunir agora para a gente poder observar os desenhos. E aí a gente espalha todos os desenhos num determinado local, numa grama, onde for possível, e as pessoas passam e ficam observando o que foi feito, o que não foi feito. Aí tem exemplos, né? 2 dias diferentes aqui em Curitiba. Esse primeiro aqui, né? As pessoas até fotografam outros desenhos, né? Porque acham interessante o tipo de estilo, o tipo da linguagem, né? Visual. Aqui é um outro. Ó, essa fila aqui, gente, ela percorreu sem brincadeira nenhuma. Eu acho que uns 50 metros. Tá? E vocês vão perceber a quantidade de gente que participa desses encontros nacionais é absurda. E aqui tem 2 desenhos meus, lá de Curitiba, né? Esse de baixo aqui, eu estava representando essa edificação, e esse aqui, são 3 desenhos, né? Esse aqui é a ópera de arame, né? Jardim Botânico, e aqui é uma fonte que tem no centro, chama Cavalo Babão. Eu achei interessante e reproduzi isso com aquarela. Okay? Isso foi em 2016. Aqui, ainda em Curitiba, só para que vocês visualizem a quantidade de pessoas que estavam participando desse encontro. Essa imagem aqui de baixo, ela representa o centro, né? Foi um dia, geralmente assim, a gente se reúne no final do dia, o pessoal passa o dia inteiro desenhando. E aí, às vezes, por exemplo, a gente escolhe pela manhã um local e à tarde um outro local, e tira foto no final da tarde. Como é que faz esse deslocamento, né? Aí, no centro da cidade, ali é no Museu Oscar Niemeyer, né? Esse aqui de cima, ó, que também tá, todas essas pessoas aqui são participantes, ó, tá vendo? Desse evento. E aí, nesse encontro nacional de Curitiba, a prefeitura também foi um dos patrocinadores e ela disponibilizava ônibus para os participantes. Enchia assim de 3, 4 ônibus que ficava aguardando as pessoas, por exemplo, começava às 9 e terminava meio-dia. E aí, meio-dia, a gente entrava, acabava daquele local, entrava no ônibus e ele já levava a gente para um outro local, né? E aí, a gente almoçava nesse outro local e começava os trabalhos novamente, 2, 2h30. Tá? Então, foi aqui bem no cantinho, só para vocês verem a prova que eu estava lá, certo? E aqui, ó, vou mostrar para vocês uma filmagenzinha que eu fiz, né? Que todo mundo disponibilizou os desenhos. E era uma fila de desenhos também, aí foi no primeiro dia, né? Teve bastante gente. Vamos lá. Aí a gente chega em Aracaju, né? Tá vendo aí a logomarca de Aracaju? Então,
se alguém perguntava assim, mas a logomarca representa o quê, né? É o mercado, tá? Mercado municipal, né, que é bem representativo, e aí eu fiz essa estilização para dizer que é o Urban Sketches Aracaju. Né? Até o tipo de letra eles definem, então, para ficar padronizado. Tá? Então, quando começou, né, Aracaju? Como eu falei para vocês, né, em 2014 eu estava fora, em 2015 eu retornei e a gente começou a fazer o primeiro Urban Sketches Aracaju foi em outubro de 2015, em eventos mensais. Então, sempre a gente se encontrava uma vez por mês, faça chuva ou faça sol, tá? Sempre a gente estava lá, marcou tal dia, por exemplo, aqui, ó, no sétimo encontro, a gente sempre faz a chamada no Facebook, porque a gente tem um grupo lá. Então, olha, aqui tem o sétimo encontro, Urban Sketches Brasil Aracaju. Aqui no sétimo encontro ainda não tinha desenvolvido a nossa logo, né? Local, Mirante do bairro 13 de Julho. E é interessante que esse dia foi um dia que deu bastante gente, tá? Aqui tem um desenho, né, do Mirante, que é meu desenho também, que eu fiz com canetinha, canetinha colorida, tá? Também visualizando a paisagem que eu estava lá, tá? Aqui o grupo de pessoas, né, que participaram. E aí, isso ocorreu, né, religiosamente, todo mês a gente marcava, o próximo encontro, aí eu colocava a chamada no Facebook e aí a gente reunia o pessoal. Isso ocorreu por 3 anos. Então, nossos eventos mensais foram 36 encontros ininterruptos, né, de outubro de 2015 até setembro de 2018. Em novembro de 2018, também a gente fez um Urban Sketches em São Cristóvão, no FASC, né, no Festival de Artes de São Cristóvão, e que a gente, também vou mostrar daqui a pouco, tá? Mas foi à parte. Em 2019, por uma série de complicações, a gente não mais desenvolveu esses encontros mensais, mas a gente promoveu encontros com um convênio com os museus daqui. Era a promoção da Semana do Museu, do mês do museu, e aí o grupo, né, foi contactado pela instituição regional dos museus e queria que a gente desenhasse os museus, né, como se fosse uma programação própria da Semana do Museu. Então, a gente foi, e nós desenhamos 3 museus, né, de maio a julho de 2019. Então, em maio foi o Museu Olímpio Campos, depois o Museu São Cristóvão, com a oficina aos alunos. A gente promoveu também esse convênio com a Secretaria de Educação, e os alunos foram participar, os alunos de escolas mesmo, né, e o museu, por último, o Museu da Gente Sergipana. E aí, a partir de junho de 2020, é que a gente já promove o hashtag #OsCaju, né? Fica parecendo, quem ouve Os Caju, parece que é Os Caju, e ainda falta um S, né? Porque seria Os Cajus, mas é assim mesmo, né? Porque se refere à sigla, né? USK, Urban Sketches, Aju de Aracaju, tá? E aí a gente tem feito esses encontros mensais, né, e promovido certificados também para as pessoas, certo? Aqui nesse livro, a gente também fez, como eu falei para vocês, a reunião, eu acho que foram os 2 primeiros anos, de material que eu tinha, eu e o professor Éder, e nossos desenhos, e algumas dicas de como poderia melhorar, né, o desenho de paisagem urbana.
Então, tem dicas de grafite, dicas de nanquim, como dicas de perspectiva, tá certo? E, assim, muitos exemplos, a gente colocou aí os 24 desenhos dos 24 encontros, seja meu ou seja, né, dele, vocês vão perceber que tem vários exemplos de várias técnicas. Tá? E aqui, Urban Sketches Aracaju. Aí eu fiquei muito curiosa para saber quantas pessoas já tinham participado, né, desses eventos nossos. E aí eu fui no CIGA. Por quê? Porque todos esses encontros a gente promove, também tem o apoio da Universidade Federal do Sergipe, né? E aí com a certificação. E aí eu entrei no sistema e fui verificar a quantidade de participantes desses eventos. Então, desde 2015 até agora, até esse mês de abril, né, que a gente está fazendo o Uscaju, hashtag Uscaju, foram 1.341 certificados expedidos. Né? Então, particularmente, eu fiquei muito orgulhosa, né, não do grupo, dos coordenadores, mas do grupo, né, por vocês acreditarem nessa proposta e acreditarem que a participação de vocês é importante para o conhecimento e para o desenvolvimento pessoal. Então, continuem participando, né, eu acho que é um momento que a gente pode olhar lá na frente e falar assim, nossa, aqui eu aprendi isso, ou aqui eu aprendi aquilo, tá certo? E a gente também, nos encontros presenciais, eu e o Éder, a gente fazia uma vaquinha, né? A maioria dos encontros, a gente comprava brindes. Tinha que ter alguma coisa, tinha que ter brinde para incentivar, né? Que vocês participassem. Então, a gente sorteava desde camiseta com a logo de Aracaju, boné, canetinha, lápis de cor aquarelável, sketchbook, agendas, uma série de brindes e livros, né? A gente teve também o apoio muito bom da editora Gustavo Gili, que publica materiais, livros, né, de artes e arquitetura. Infelizmente, ela fechou, né, mas tem uma outra editora que pegou o acervo, né, e está disponibilizando, que é a editora Olhares. Então, a Gustavo Gili saiu do Brasil, mas deixou esse material, né, da Gustavo Gili para a editora Olhares. E tá vendo aqui, olha, aqui foram livros e botões e canetas, lápis, grafite, que eles disponibilizaram para o sorteio, né? No último encontro que a gente teve, assim, desses 3 anos, né? Foi um aniversário de 3 anos, que foi aqui, ó, no calçadão da Praia Formosa. Aqui a quantidade de pessoas que participou. E aqui é mais um exemplo, né, no Museu Olímpio Campos, aqui foi o 37º, já em 2019, assim, aqui foi do museu, o encontro do museu. Inclusive, alguns de vocês que está tendo aula comigo, né, na disciplina de guache e aquarela, pode se reconhecer nessa foto aí. Aqui é o FASC, né, a participação. Também a gente teve o apoio da Universidade Federal de Sergipe, da livraria, que nos cedeu em torno de uns 30 livros para sorteio, tá? Os livros que ela publicou. E aqui eu comecei a esboçar também uma logo para Urban Sketches São Cristóvão. Mas, infelizmente, né, não pude encontrar pessoas, porque tem que ter um grupo regional, um grupo local da cidade para desenvolver, para dar continuidade, né? Aqui já é bem uma grande mão de obra, né, para a gente se reunir e tem todo para processar esses certificados, eu tenho que preparar um relatório do mês,
E aí, para eu fazer isso para as duas cidades, ficou bem complicado, né? E aqui era um pôster que nós preparamos e colocamos numa árvore lá na praça, né? Na praça lá de São Francisco. E aí, com algumas dicas, né, de desenho, aqui figuras e pontos de fuga e tal, para quem estivesse lá na hora. Também nós disponibilizamos, fizemos livretos, né, com o pessoal, para ser distribuído, para quem quisesse aparecer lá na hora, para assim, eu quero desenhar, e aí já tinha um material. Ok? Bom, nós temos 6 pontos, nós estamos no ponto 3, tá? Esse ponto 3, ele já começa a ilustrar um pouco mais o foco, né, da questão de que como é que eu começo, professor? Tá aí, foi tudo muito histórico, né, esse apanhado histórico, mas eu acho que serviu para vocês saberem, né, o que é, em que vocês estão se metendo, né, e agora, vocês têm aqui, eu vou apresentar alguns materiais mais utilizados pelos Urban Sketches, tá? Quais são esses materiais? Então, pode ser qualquer um? Pode ser qualquer um. Eu fiz apenas um apanhado, assim, por quê? Porque alguns materiais facilitam, né, a apreensão, a captura do que você está observando. Então, grafite, né, lápis grafite. Que tipo de lápis grafite eu posso utilizar? Eu aconselho, como é um esboço, um rascunho inicial, não usar um lápis muito macio da família B. Eu prefiro, por exemplo, desenhar, até mesmo com lapiseira, mas uma lapiseira 07, B, o HB, no máximo 2B, né? A maciez do lápis. Nunca desenhar com o lápis H, gente. Por quê? Porque é um grafite muito duro. Tá? E aí você acaba marcando. Se você precisar apagar, fica com a linha mesmo. Você tira o grafite, mas fica a marca no papel. Tá? Então, você tem que saber escolher também o grafite, né? A família H, não. H, 2H, 3H, não. Aí, uma borracha macia, né? Que seja de boa qualidade, que não rasgue o papel, porque às vezes dá raiva, né? Você pegar uma borracha, apagar com o máximo de cuidado e levar embora o papel. Então, eu prefiro, olha, essas duas aqui de cima são borrachas no canto superior, né? Essa de caneta, borracha, né? Que você pode colocar um refil, eu acho mais interessante, porque além dela ser macia, ela pode pegar algum cantinho que você queira apagar, sem ter que apagar muita coisa, sabe? Então, ela é bem mais específica, né? Aí, aqui, esses lápis, eles podem ser, eu coloquei aqui, H, B, 2B, de várias marcas. Independente da marca, tem materiais muito bons nacionais, né? O Evaci está dizendo que também protege a borracha. Isso é muito importante também, proteger a borracha, porque você acaba sujando, né? Quando com grafite, quando tem muito grafite, você apaga e a borracha fica suja. Às vezes o seu dedo suja a borracha, né? E quando você vai apagar, você mais mancha o desenho, exatamente. Aí aqui, olha, a gente tem também que os Urban Sketches utilizam caneta nanquim descartável, né? Pode ser aquela Unipim, ou pode ser da Staedtler, pode ser qualquer marca, mas eu, particularmente, eu gosto de usar 0,3, né? A pontuação 0,3, porque nem é muito grossa, não fica um desenho muito pesado, e nem é muito fina, que fica, né, fraquinha, a linha fraquinha, tá? Aí a gente tem também aqui, ó, lápis de cor. Se você quiser agora já partir para a segunda fase, né, de pintura. Então, você faz o desenho, eu vou partir para a pintura, eu vou me arriscar. Que tipo de pintura que eu posso fazer? Com lápis de cor, né? Praticamente todo mundo tem lápis de cor em casa, você pode arriscar o lápis de cor. Tem
N técnicas de lápis de cor, o pessoal de artes conhece já, mas você pode também visualizar. Talvez, mais para frente, eu possa dar uma palestra sobre lápis de cor, tá? Mas o hashtag 1, né, vai produzir mais, hashtag 2, né, desenho, encontros de desenho. Vamos ver. Aí, o lápis de cor, eu só sugiro, se você, não tem um lápis de cor bom, qual eu posso comprar? Qualquer marca do tipo Faber-Castell é muito boa, né? Você não precisa comprar um Carandache, né, que é um lápis suíço, que todo mundo diz que é o melhor do mundo, tá? Mas o Faber-Castell dá conta do recado. Eu só sugiro que você compre um lápis de cor aquarelável, tá? Porque você tem dois recursos num material único, né? Já já eu vou explicar também o que você pode fazer com lápis aquarelável. E a gente tem a aquarela mesmo, né? A gente leva a aquarela nos encontros presenciais, eu mesmo já levei algumas vezes, e só precisa colocar na bolsa essa caixinha aí, inclusive está até sem o amarelo já, ó, já comi todo o amarelo. E aqui é um lápis também aquarelável, de outra marca. E aqui a gente tem a caneta pincel, que você não precisa levar, a gente não precisa levar um monte de pincéis e godês, né, para misturar as tintas, né, basta levar um pincel, uma caneta pincel dessa, porque você tem o reservatório que você coloca água, e aí, à medida que você vai aquarelando, você vai apertando e vai misturando com a tinta. Luma está perguntando qual a marca de aquarela que eu indico. Olha só, Luma, a gente tem os nacionais, tipo Pentel, tá? É muito boa. Você pode comprar aquarela de tubinho ou aquarela de pastilha mole, né? É diferente da pastilha dura, que quando a gente, muita criança utiliza nos trabalhos, né, escolares e tal, e aí muitas escolas pedem aquarela. E aí a livraria coloca aquela aquarela que tem as pastilhas duras, né? Vem até com um pincelzinho junto. Aquele tipo de aquarela é uma aquarela que não é recomendada para esse tipo de desenho que a gente quer, tá? É recomendada para as crianças, tá? Então, se você for comprar, você compra a de tubo, certo? Tem também a Winsor, que é muito boa, tem a Van Gogh também, que é muito boa, certo? A mais cara, e dizem que é a melhor, é a Sennelier, certo? Mas também não, a gente quase não acha. Talvez tenha aqui em Aracaju eu já procurei, não tem. A gente tem que comprar de alguma loja de São Paulo, talvez, tá? Então, como eu já falei, ó, o que a gente usa mais, né? Nanquim, grafite, giz de cera, guache, aquarela, lápis de cor. Coloquei giz de cera 2 vezes, né? Pastel, banquinho, guarda-chuva. Por que eu coloquei guarda-chuva e banquinho? Quando a gente vai no encontro presencial, o que acontece? Às vezes a gente olha para uma determinada paisagem e pensa, esse ponto estava perfeito, porque tem um lado, eu quero desenhar esse lado do prédio, tem esse outro, então eu tenho 2 pontos de fuga, mas eu não tenho lugar para sentar, e aqui está um sol danado, né? Certo? Aí, assim, põe um banquinho lá, né? O pessoal usa muito no Urban Sketch, né? Leva o banquinho debaixo do braço, coloca os materiais de desenho tudo dentro de uma bolsa e vai embora, tá? Só tem que carregar o banquinho, né? Mas isso facilita muito na hora de você definir uma paisagem. Às vezes você, não, eu quero um lugar sentado. Aí tem um banco bem no meio do sol, né? E aí você tem que sentar naquele banco quente e a paisagem não é tão legal. Assim, você fica de frente para o prédio e tem que desenhar só a questão da fachada, não tem uma profundidade na paisagem e tal. Então,
E assim, outra coisa, o guarda-chuva, eu achei muito engraçado porque teve um dia que foram só apenas 9 pessoas no nosso encontro, porque estava chovendo, né? Só que aí eu até recebi várias mensagens assim, professora, está chovendo, que dia que vai ser então o basquete? Eu falei, não, vai ser hoje mesmo, leva o guarda-chuva, você coloca o papel numa mão e o lápis e o guarda-chuva na outra, e assim a gente fez, eu tenho até foto, eu desenhando, segurando o guarda-chuva com a cabeça torta e tal. E assim, como eu falei, ou sol ou chuva, a gente marcava e a gente estava lá no evento. Até porque, em alguns eventos, a gente se protege, né? Tinha por exemplo, deixa eu ver qual foi a praça ali, a praça que tem o IFAM, Camerino, né? Tinha uma lanchonete, e aí todo mundo foi para a lanchonete, né? E aí, de repente, o professor tem essa mania, né? E aí pagou sei lá, um refrigerante para todo mundo, né? Então, era um encontro, assim, divertido também, né? Que a gente podia trocar essas informações. O grupo todo sentou e ocupou a lanchonete inteira. Eu acho que nesse dia o dono da lanchonete ficou muito feliz, né? Numa chuva, e todo mundo abrigado na lanchonete e comendo, né? Alguma coisa da lanchonete, tá? Então, isso nos encontros presenciais, ok? Aí tem também, eu acho que vocês já ouviram falar muito do Urban Sketches, mas e o sketchbook, né? Também eu não falei nada sobre o sketchbook. O sketchbook nada mais aliás, eu não vou falar o que é, né? Eu vou mostrar. Vamos ver aqui. Mas eu não aguento, eu tenho que falar. Então, olha só, esse é um sketchbook que é sanfonado. Esse sketchbook eu já produzi nesse momento, foi em 2020, já no momento da pandemia, né? Então, ele é um sketchbook, só que não é um trabalho de urban sketches, né? Não é desenho de paisagem urbana. Então, esse foi mais um trabalho artístico, né, que todo mundo estava nos celulares, nos tablets, e aí eu quis reproduzir. Aí eu tenho um caderno que eu comprei, que você pode também pensar em viagens, né? Eu vou desenhar, eu vou tentar reproduzir alguma coisa nessa minha viagem. Então, é um caderno, o sketchbook pode ser cadernos de viagens, certo? Você para lá, desenha um pouco. Aí foi em Barcelona. Mas conseguiu pintar desse jeito? Não, o desenho eu fiz na hora, né? Até porque a gente não fica perdendo tempo na cidade, porque quer conhecer outras coisas. Então, eu somente aquarelei, esse aí foi bem rápido, né? São só linhas com nanquim, e aquarelei depois, tá? Esse Urban Sketch, ele é para aquarela, tá? O papel é mais grosso, tá certo? Vocês podem visualizar que ele é feito para aquarela. Esse Urban Sketch, esse sketchbook, ele tem até colagem, como vocês viram aí, né? Deixa eu só permitir aqui, tem gente querendo entrar, gente. Bom, esse sketchbook, ele tem coisas anotadas, né? Aí é uma cidade de Portugal, Évora, se não me engano, tá? E aí, você que monta do jeito que você quiser o sketchbook. Mas não, eu vou fazer só figura humana, como é o caso desse caderno de desenho, né? É um caderno de desenho, né? Nada mais é sketchbook do que um caderno de desenho. E aí eu desenhava muito meus alunos, né? Enquanto eles estavam trabalhando, então tem muita gente, né? E aí só depois é que eu coloria, tá? Tem muita gente aí que foram meus alunos, esses aí são professores também, certo?
E você vê que qualquer técnica, né? Nanquim, aquarela, aí foi de caneta, esferográfica. Só que aí grafite, só que eu tentei colocar apenas um tema, né? Aí vamos ver o que é. Assim, aí olha, caderno quadriculado. Eu não usei nada, não fiz nada aí nesse, mas é só para que vocês percebam. Aí um sketchbook menor também você pode usar, não necessariamente tem que ser um tamanho grande. Só que o tamanho grande é o meu preferido, né? Por exemplo, aí, esse A4. Por quê? Porque eu posso trabalhar até página dupla, sabe? Posso começar um desenho e terminar na outra página. Então, aí tem várias técnicas também, nanquim, caneta sépia, aí foi uma aquarela, em loco, hein? Só que eu pintei depois. Aí foi com marcador, né? Com canetinha. Eu vou já falar para vocês depois. Ó, página dupla, estão percebendo? Aí com aquarela, tá? Aí já é um papel diferente que eu colei. Aí foi o nosso Urban Sketch, lá no Parque dos Cajueiros. Aí foi o último dia foi o aniversário, o último dia, e assim por diante, né? Aí foi no shopping. Nesse dia, os pessoal que toma conta, aí foi em São Cristóvão, e o pessoal que toma conta do shopping queria proibir a gente desenhar o shopping. Não sei por quê, porque não pode fotografar, não pode desenhar. Então tá. Mas aí eu sei que eles permitiram. Então vamos em frente. Aqui, ó, lembram que vocês viram em Curitiba, né, os desenhos, aí são nossos desenhos, né, de Aracaju. E aqui eu levei, ó, tô mostrando aqui como aquarelar. Então, eu levava tudo nessa bolsa, e aí, num banquinho, que eu estava sentada, e aí abria de uma melhor maneira que pudesse ficar registrado, né, o desenho da aquarela. Aqui foram os desenhos do pessoal que participou aí, tá vendo? Foi no 23º e no 29º encontros. Vamos só para frente aqui. Vou falar do item 4, gente. Vou falar, na verdade, eu vou mostrar esse livro aqui. Eu sei que muitos de vocês ficaram com vontade de conhecer, de abrir o livro, né? Então, vamos ver o que o Gabriel Campanário trouxe para a gente sobre o Urban Sketch. Então, vocês podem perceber, ó, Seattle, São Francisco, Los Angeles, não sei se dá para ler, mas dá para perceber, assim, que em todas as páginas tem desenhos de vários tipos e vários temas. Então, tem pintado uma parte, a outra não, tem desenhos de uma árvore como principal foco e o fundo a paisagem, tem paisagens, né, tem panorâmicas, tem com foco em navio, em pier, com foco, sei lá, em veículos. Então, não é uma coisa assim também de que restringe, né, vocês têm que dar margem à criatividade. Vamos ver aqui para frente. Aqui eu retirei alguns desenhos desse livro, né? Tá aqui o livro aqui, a referência. E nessas páginas aqui, eu assim, prezo muito a fonte, tá? Então, sempre que vocês forem mostrar alguma coisa, coloquem a fonte de onde vocês tiraram, né? Porque isso facilita até a compreensão que as pessoas estão observando, né? Então, olha aqui, esse primeiro desenho é do autor do livro, tá? Aí ele usou a ideia, né, com ponto de fuga, ele queria mostrar a rua, e aí usou um pouco de caneta Micron, né, aquela Micron, que
.8, eu acho que ele usou, e usou o sketchbook aberto, né? Vocês estão percebendo, tem uma linha no meio, então ele fez a página dupla. Nesse ponto aqui, olha, esse outro é o artista Gary Amaro, ele desenhou os desenhistas, que ficou muito interessante, né? Então, como eu falei, assim, olha, não pode ser somente a figura da pessoa, mas a composição que ele traz aqui é muito interessante, porque ele trouxe as pessoas, mas também trouxe o entorno, né? E aí ficou muito interessante. Aqui, o artista Christian Tribastone. O que eu queria mostrar para vocês aqui é que ele usou aquele papel de sacola, né? De papel, a gente chama de papel craft. E ele usou. Tem gente que usa, por exemplo, não tem um papel para fazer, papelão, né? Eu fico, assim, estarrecida quando eu vejo um papelão tão perfeito, tão sem amassado e tal, e a pessoa joga fora no lixo. Tá? E a gente pode fazer tanta coisa, né? Pode reaproveitar para poder, inclusive desenhos, né? Tá? Aí ele usou a canetinha e usou lápis de cor. O Wellington está perguntando, parece papel de envelope também, né? Pode ser, você pode usar aquele papel de envelope, né, de correio, de carta, né, para colocar, para fazer desenhos. E tem também um papel craft mesmo, que você compra a folha cortadinha, né, já mais oficial, mas a ideia é você reaproveitar, né, nesse caso. Segundo, esse último aqui, né, Lídia Velarde. Esse desenho eu quis mostrar que já é um desenho mais clean, né? Um desenho que ela está privilegiando a perspectiva do prédio, né? As sombras, vocês estão percebendo que o trabalho de rachura, né? O trabalho de rachura com caneta, certo? Vamos aqui mais para frente. Esse outro, só para finalizar esse livro, tá? Eu peguei apenas alguns exemplos para que não ficasse uma coisa tão demorada, né, a palestra, mas esses exemplos eu acho que são uns exemplos-chave para poder a gente entender melhor, né? Então, vamos pensar agora em termos de temas, né? O que eu tenho que desenhar para ser desenho de paisagem urbana? Então, você tem aqui, olha, edificações, né? Às vezes, uma edificação só que, às vezes, um conjunto, o quarteirão todo, por exemplo, ou duas ou três edificações, fica um trabalho, um desenho mais rico, né? E aí, colocar pessoas caminhando, né, já apresenta um certo movimento no desenho. Aqui é uma vista aérea, né? Então, como a gente fez no 3 de julho, né? Lá em cima, é uma vista aérea, tipo uma panorâmica da cidade que o artista estava. E aqui é interessante, não sei se dá para ver, gente. Isso aqui ele escreveu. Como eu fiz, eu escrevi também no meu sketchbook. Ele fez algumas anotações. Isso faz parte do processo de informação, né, do momento. Às vezes ele quer falar sobre o que é o desenho. Aí você pode escrever, é a cidade de tal, hoje o dia está ensolarado por causa disso, por causa daquilo. Né? Você pode informar, certo? Isso aí fica registrado. Lembra que das regras do manifesto é você registrar o tempo e o lugar, né? Então é isso. Aí aqui, ó, esse terceiro, da Simonetta Capelli, não, Jana Bock, né? Essa Simonetta é esse aqui, da Panorama. Ela desenhou o quê? Postes de iluminação. É interessante porque é um foco, né, de mobiliário urbano. Isso representa uma certa paisagem urbana, né? E aí depois aquarelou.
Esse aqui, ó, esses dois, os últimos, a Sharon Frost e Nina Johansson, eles desenharam cafés, né? Aqui já mostra um pouco da rua, do local de frente, né? De onde eles estão. E só que utilizou uma cor só, né? Então ele fez, ela, né? A Nina fez um desenho monocromático. Ah, então quer dizer que eu não preciso fazer só preto e branco, não. Não, você pode escolher e do jeito que você preferir. Você pode escolher, por exemplo, um lápis de cor. Vou começar a desenhar com um lápis de cor. E fazer um desenho de lápis de cor, pintar com lápis de cor, etc. Aqui, a Luma fez uma pergunta interessante, ó. Mesmo não tendo o entorno, é caracterizado como urban sketches? A maioria dos desenhos é uma informação. Tá? Geralmente, esses posts, né, eles vêm localizados dentro de um contexto. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa desenhou uma rua e destacou a luminária, e aí fez, tá? Só que para os iniciantes, é como eu falei, assim, tem aquelas regras, mas também tem os iniciantes, né? Então, a gente não diz assim, olha, não faça só poste, faça o conjunto. A gente está começando, então é importante você desenhar aquilo que lhe chame a atenção. Às vezes eu digo, olha, para começar, vamos desenhar o Palácio Olímpio Campos. Imagine você, que nunca participou de Rubens Sketch, sentar lá no banco e olhar para aquele prédio imenso, cheio de adornos, de enfeites e ecléticos, né? Então, você, por onde começa? Posso desenhar uma janela? Beleza, pode. Ah, tem gente aqui que diz que o primeiro encontro foi lá. Falei, então, você queria sair correndo, né? Então, gente, desenhou a janela, ótimo. Então, é isso. É começar, tá? E depois, você, depois da janela, vou desenhar duas, vou desenhar três, e aí você começa a desenhar a fachada, tá? O importante é começar. E coloca, por exemplo, a informação, né? Esse desenho aí da luminária, na verdade, eu recortei e tinha mais uma luminária no desenho do livro, né? Tem 3 luminárias, eu deixei só 2. Então, talvez ela quisesse fazer o seu desenho informando vários tipos de luminária, né? Então, já é um contexto maior, tá certo? Wesley, não fique receoso, tá certo? Eu sei que às vezes vocês olham e falam assim, nossa, eu estou começando e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Mas comecem, tá certo? O que a gente quer, por que eu montei essa palestra também? Eu tenho visto muitos de vocês e quero dar os parabéns, tá? De vocês que estão aí no curso de arquitetura, postarem no Facebook, né? Eu acho que foi o professor Éder que está incentivando, vocês têm postado desenhos de grafite, né? Então, esses desenhos de grafite, retirados do Google Street View, às vezes, o seu olhar ainda não está treinado para saber como lidar, né, com aquele monte de informações. Mas eu quero dar os parabéns, né, e assim, você começou, tá? Então, eu acho que a partir dessa palestra, foi por isso que eu quis mostrar, para o pessoal está entrando e não sabe nem o que está fazendo, assim, não sabe nem de onde vem esse negócio, esse nome estrangeiro, né, esse nome em inglês, tá? E aí, mas agora eu acho que abriu, né, um leque de opções para vocês entenderem mais ou menos como se lida com esse desenho e com esse grupo de Urban Sketches, né? Quem não tem Facebook, Gabriela, pede para alguém que tenha, sabe por quê? Eu
só criei o Facebook em função desse Urban Sketches, porque é uma das regrinhas, assim, que eles pedem que tenha um local de postagem. E aí ficou o Facebook. Então, para eu remanejar, isso desde 2015, né? Para eu remanejar o Facebook para o Instagram ou para algum outro, vai ser muito complicado até para as pessoas. Nós temos mais de 600 pessoas como membros do Facebook nesse grupo. Então, é muito complicado a gente mudar agora. Então, minha sugestão é que você peça para alguém, sei lá, com algum colega que tenha o Facebook, postar pelo seu nome. Então, como eu faço para o Éder. O Éder também não tem, né, Facebook. Aí, quando é o desenho dele, aí eu coloco desenho de Éder Donizete, coloco as informações, né, do que é o desenho e posto. Só que é o meu Facebook, não é o dele. Então, pode ser feito assim, tá? Então, vamos para frente. Chegamos em Aracaju de novo, voltamos. A atividade, Aline, vou explicar agora, tá? Vou explicar certinho, todos os detalhes. Mas antes, vamos ver o que foi feito em Aracaju, né? Um pouquinho do que foi feito. Aí eu tenho um desenho, né, do Éder, aqui, ó, feito em grafite. É um desenho que foca mais a questão da profundidade do desenho, né? É um desenho linear, o traço linear, e por isso ele é bem limpo, tá? E o enfoque dele foi a reprodução da perspectiva do local, né? Então, é um desenho bem detalhista, muito minucioso, feito com grafite, tá? E o desenho final é um desenho preto e branco, né? Então, a opção dele é não pintar. Então, você também pode fazer essa opção, mas aí tem outras informações que você tem que passar para as pessoas que estão observando. Nesse caso, né, a questão do detalhe, olha, as folhinhas aqui da árvore, tá vendo esse do meio? Aqui, ó. As folhinhas da árvore, tudo, a informação das esculturas aqui, né, das pilastras, então, até mesmo a faixa de pedestres, né, então, todas as informações referentes àquele momento, ele conseguiu captar, né. Quando eu passo, por exemplo, para o desenho da catedral, que é um desenho meu, também foi feito com grafite. Só que vocês podem perceber a diferença que existe na linguagem, tá? Então, qual que é a linguagem? Os dois são grafite. Só que a diferença é que eu trabalhei com sombreamento. Então, são camadas sobre camadas, tá? De sombreamento em grafite, que é diferente desse desenho mais limpo, né? De traços lineares, certo? E aí, depois, eu só usei um pouco de aquarela, só para dar uma aguada aí embaixo, para dizer que é um tom mais escuro. Outra técnica, eu estou falando agora, voltando para Aracaju, mas vamos focar, a gente focou em temas no internacional, vamos focar agora nas técnicas. Também é a Ponte do Imperador, só que eu trabalhei com pastel. E o pastel, ele é muito bom para trabalhar com papel colorido, tá? Então, é um pastel seco, nesse caso, e um trabalho com o fundo é um papel colorido acinzentado. Então, o cinza que vocês veem aqui é a característica do papel, eu não pintei. Onde tem cinza, não está pintado o restante, tá? Então, é um artifício também que vocês podem se utilizar, quer dizer, a própria cor do papel. Ah, boa pergunta, Luma. A Luma está perguntando o que é pastel. Eu costumo dizer que a gente tem uma disciplina nas artes
que ensina a trabalhar com pastel seco e pastel oleoso. Tá? Eu sei que está quase na hora do... Não está na hora ainda do almoço, não. Tá? Mas o pastel é como se fosse o primo rico, o pastel seco é um primo rico do giz de cera. Tá? São bastões que você, é como se fosse, sabe giz? Que o professor escrevia naquela lousa, né? É um tipo de pastel seco, o giz, tá? Então, você pode ter pastel seco ou pastel oleoso. O seco é mais profissional, é tipo um giz, o preto é tipo um carvão, tá? E o pastel oleoso é tipo giz de cera. O Adria está dizendo que é o primo bilionário, não é o primo rico, não. Não, o primo rico é o pastel oleoso, que é um pouco mais barato, mas realmente o pastel seco é muito caro, é meio carinho, tá? Mas existem alternativas, né? A gente aprendeu isso na disciplina de bidimensionais de arte, tá? Mas é isso, entendeu, Luna? Ok. Vamos ver aqui. Tem mais alguma pergunta? Jonathan, pode ser qualquer técnica para essa atividade? Qualquer material ou será necessário fazer com específico? Vocês estão doidos para saber o que é para fazer, né? Eu já entendi. Vamos mais para frente, que eu vou explicar, tá? Pode ser qualquer técnica, tá? Só para adiantar. Essa técnica, geralmente, quando a gente fala em aquarela, é uma aquarela e nanquim, tá? Um foi feito ali na frente, né, do que eu falei do Palácio Olímpico Campos, e o outro no calçadão de Laranjeiras, tá? Esses dois, tá vendo o carimbo? A gente fez um carimbo também, ó. Nos nossos encontros, tinha um carimbo que a gente marcava os desenhos de todos, e aí sabia que a pessoa já esteve, né, no local, e aí quando postava, a gente já via que realmente qual era a posição da pessoa, e ele esteve lá. E aí, geralmente, quando eu ia falar, é que quando a gente trabalha com aquarela, e a informação é a aquarela, a gente não mistura com outra coisa, tá? A gente não, nesse caso, os urban sketches, eles fazem essa mistura, é uma técnica mista, tá? Você pode fazer o contorno de nanquim e depois jogar aquarela, tá? Então, não tem uma regra, tá? Diz assim, eu vou fazer aquarela, não posso misturar. Não, o urban sketch, ele deixa. Aqui, lembram, né, daquele caderno duplo, A4, que eu mostrei para vocês? Infelizmente, eu não trouxe, nem, essa aí é de Paris, né, mas era a única que eu tinha disponível aqui para mostrar para vocês de canetinha, né, eu não tenho feito tantas de canetinha, mas é uma canetinha colorida, né, com traço fino, com a ponta fina, que eu fiz o desenho em loco e depois, em casa, eu usei a canetinha. Você pode também fazer, me agrada muito o resultado e tal, você pode testar. E esse aqui foi feito com papel preto. Aí é só para mostrar para vocês que existe uma caneta muito interessante, muito boa, chamada Posca, tá? Eu vou colocar aqui o nome aqui, ó, Posca. Que você pode comprar, por exemplo, apenas uma cor, tá? Ela nem é muito barata, eu acho que ela deve estar uns R$19, uma caneta, tá? Mas é interessante que você pode trabalhar sobre o papel colorido, né? Geralmente, quando você tem um lápis de cor, você quer trabalhar o branco, não fica tão destacado.
E a posca não, eu peguei o preto e desenhei com a posca branca. R$ 27, Luma. Nossa. A época que eu comprei estava 19, 21, eu acho. Lá na Escariz. Estou fazendo propaganda, mas eu não sei quanto é que está agora, não, viu? É, realmente, a inflação. Olha só, gente. Tem aí, lembra que eu falei sobre a aquarela? Esse desenho aí da igreja São José é só aquarela. Coloquei até um carro ali, que eu falei que eu não gostava muito de desenhar carro, né? Mas coloquei para a pessoa perceber a questão da escala, né? O pessoal da arquitetura sabe o que é calunga, né? Então, calunga é essa figurinha que a gente coloca na frente dos prédios para dar a noção de escala. Você pode ser qualquer outra coisa, pode ser um sinaleiro, né? Nesse caso, eu não tirei o sinaleiro, eu poderia ter tirado para ficar mais limpa, mas eu quis manter, porque é uma característica do momento, né? Eu falei assim, não, eu vou desenhar o que eu tô vendo. E nesse outro aqui, foi a visão da varanda que eu estava, e para eu não me perder com tantos pontos de fuga, eu utilizei o visor. Muita gente que fez bidimensional 1 comigo sabe o que é visor. O pessoal não gostou muito de usar, não, né? Mas o que é esse visor? Já já eu te respondo, Luma. Ó, o que é o visor? É uma placa de acrílico com uma moldurazinha de papelão, tá? Que você faz uma cruz e divide em 4 quadrantes. Esses quadrantes é como se funcionassem de você visualizar cada parte do que você vai desenhar, para você não se perder no contexto todo. E aí você pode, inclusive, pegar uma canetinha e desenhar nesse acrílico transparente, porque você vai saber mais ou menos a proporção. Então, o visor é muito bom para você entender a proporção. E depois do desenho no acrílico, você sabe, é como se você passasse o tridimensional para o bidimensional no acrílico. Isso facilita muito depois na hora de você desenhar, tá? Mas, como eu falei, não é. Isso aqui é só uma conversa, gente. Tá? A gente já está finalizando, que eu vou explicar o exercício, né? O que é para fazer. Mas outros momentos eu posso até fazer uma aula mais técnica, tá? De métodos e técnicas de desenho, de alguma coisa, tá bom? Mas é só para que vocês saibam que existe. Vamos lá mais para frente. Assim, agora, como fazer? Chegamos, estamos acabando, tá? Chegamos no Google View. Obrigada, Wellington. Vamos pensar, tá? Porque é tanta coisa para fazer, né? Nessa preparação de aulas e nesse momento que a gente tem que passar tudo para o computador e editar. E vocês viram como é que geralmente eu faço isso nas minhas aulas, né? Eu monto, eu faço o desenho, fico fotografando ou filmando, do jeito que eu estou explicando aqui. Então, é muito tempo, né? Eu acho que o tempo que eu preparava uma aula presencial, eu estou levando 4 vezes mais de tempo, tá? Mas vamos tentar. Por exemplo, essa palestra mesmo, fiquei a semana toda preparando. Por quê? Por que foi isso? Porque eu não tenho que preparar a aula para os meninos na próxima semana, porque vai ser avaliação. Estou até lembrando aqui, viu, gente? Não esqueça a avaliação. Então, aí sobrou um pouquinho mais de tempo para eu focar nisso, sabe? Então, mas vamos pensar direitinho, tá? Vamos ver agora o que é para fazer, né? Depois de todo esse apanhado histórico, etc., vamos ver o que é para fazer agora para vocês receberem o certificado. Vamos lá. Olha só. Primeira coisa, você tem, assim, lembram que um dos itens principais era a observação direta, né, em loco, do Urban Sketch Internacional?
eles liberaram para a gente fazer a partir do Google Street View. Por que a partir do Google Street View? Porque é como se você pudesse escolher uma posição. Não é a mesma coisa de você pegar uma foto e desenhar aquela foto. O olhar da pessoa que tirou a foto já vai estar registrado. Não é o seu olhar de você estar observando e você estar escolhendo a posição, né, de desenho. Então, como é que você tem que fazer? Eu coloquei tudo assim, bem mastigadinho, passo a passo. Vou mostrar aqui, ó, desde como você acessar o Street View. Vamos ver aqui, ó. Nesse vídeo aqui do lado. Tá vendo, ó? Peraí. Não, deixa eu voltar. Voltar aqui um pouco. Aqui, Google Maps, tá vendo? Google Maps, você clica, aí ele vai entrar em alguma cidade, não importa a cidade. Nesse caso, meu entrou em Maceió, tá vendo? Só que aí você vai clicar na setinha que está do lado e vai digitar onde você quer. Por exemplo, eu quero ir na Ponte do Imperador, em Aracaju. Digita Ponte do Imperador, Aracaju. Aí ele vai te dar o mapa da cidade e vai olhar, você vai olhar, não, é aqui mesmo que eu quero. Aí você vai na ponta direita do vídeo, tá vendo? E tem um homenzinho amarelo aí. Você clica no homenzinho amarelo, porque ele vai criar uma malha azul no mapa. Vamos ver essa malha azul. Tá vendo ali agora? Essa malha azul, se você colocar o mouse, o cursor, em qualquer ponto em cima, ó, vai aparecer o lugar que tá vendo? Já é a visualização da cidade. Qualquer lugar vai aparecer. Só que eu quero o quê? Em frente à ponte, tá ali, ó, em frente à ponte. Então você clica lá, aí ele vai aparecer a ponte, tá vendo? Ah, mas não apareceu, eu tenho o quê? Eu tenho que arrastar, porque apareceu visualizando o outro lado, ó, tá vendo? Aí eu tenho que arrastar com o visor, com o cursor, né? E tem uma setinha também que me ajuda a ir mais para frente, ou se eu virar, vai para trás, tá vendo? Vou virar de novo, ó. Só para que vocês visualizem, tá vendo? Eu posso arrastando o cursor e aí definindo a melhor posição. Eu quero essa posição para desenhar. Então, pronto, é essa posição que eu vou desenhar. Aí você deixa na tela. Você já escolheu o seu ponto de interesse para o desenho. Então, vocês podem escolher de qualquer cidade do Brasil, tá? Para fazer esse desenho. Pode escolher qualquer técnica também, tá? Pode escolher qualquer papel, pode escolher qualquer tamanho de papel, tá? Então, é tudo muito livre, certo? Aí, vamos ver aqui, ó. Esse vídeo aqui, eu já tinha preparado para uma aula, foi a aula do ano passado, de bidimensionais 3, que eu ensino lápis de cor também. Aí eu fiz bid 3, tá vendo? Aí o que eu fiz? Comecei a fazer o desenho de lápis, né? Com a definição de um ponto de fuga, tá vendo? Aí o ponto de fuga, 2 pontos de fuga, do lado de cá, do outro lado o outro, tá? Então, aí sempre observando, ó, lá o computador. Aí eu apago as linhas mais fortes, né? Porque a gente não quer contornos, certo? Aí eu deixei e comecei a pintar com um lápis de cor. Aí eu mostrei a paleta de cores que eu escolhi para pintar. Aí são essas cores que eu vou pintar os objetos, elementos, né, da composição. E aí comecei a pintar, né, através de algumas técnicas de lápis de cor, que eu já expliquei para o pessoal de artes. Mas aí, quem não é de artes, pode ir experimentando, né? Vamos experimentar os materiais também, tá? E aí, o que é interessante é essa técnica do lápis de cor, eu vou só avançar um pouquinho mais, é que você pode aquarelar, né? O que é aquarelar? É você pegar isso aí, ó. Você pegar o pincel, né? Ou caneta, pincel,
e jogar água por cima da cor. Então, ele vai ficar como se fosse aquarela, certo? E aí, eu deixei também, só para que vocês visualizem, é que os tons de sombra são colocados apenas no final, tá? Então, sempre sobrepondo camada sobre camada, mesmo que vocês já desenharam com lápis grafite, vocês sabem que também é camada sobre camada, né? Sim, nesse caso foi um lápis de cor aquarelável, sim, tá? Vamos ver mais para frente. Aí você pode ir criando texturas, né? Mesmo com lápis de cor, mesmo que você não tenha desenhado, né? Para ver como é que ficou, como é que é esse trabalho de texturas. Então ele ficou mais ou menos assim, e aí eu fui acrescentando camada sobre camada, né? Aí foi a pintura da calçada, e aí ele ficou, acho que foi esse. Não, tá quase terminando. Ah, Professora, sim, desculpe, queria fazer uma contribuição que Daíse perguntou aqui, se pode sim. fazer desenho de outra cidade. Até a professora sempre orienta a gente, por exemplo, a escolher locais, por exemplo, que você tem uma afetividade, por exemplo, um lugar que você mora ou que você tem uma relação direta, entendeu? Ou um lugar que você queira conhecer, que você não conheça ainda, porque aí você vai ter uma relação mais interessante ao desenhar, não fica uma coisa massiva, desde que seja do Brasil, né, como a professora colocou. Uma sugestão. Ótimo, Evaci, obrigada pela contribuição. É isso mesmo, gente. Evaci está comigo, acho que desde BID 1, né? Então, esse desenho, você pode escolher qualquer cidade, tá? Vamos dizer que na sua cidade, que você conhece alguns pontos, né? A sua cidade está lá também no Google Street View, você pode fazer isso, né? Não tem que sair de casa para poder desenhar. Você pode ir no Google Street View e achar, não, eu quero fazer a prefeitura da minha cidade. Pode, tá? Porque você já tem uma referência, né? Você é um local que você já conhece. Agora, vamos dizer que você queira conhecer uma cidade que você nunca teve a oportunidade de ir, e aí vá. Né? Outro dia eu fui para Propriar, e eu queria alguma coisa, alguma edificação eclética, né? E aí fui, percorri todas as cidades, passei a manhã toda andando em Propriar pelo Google Street View, tá? Mas aí acabei não escolhendo, porque passei o tempo todo andando. O tempo que eu ia fazer o desenho, eu estava passeando na cidade. E acabei não fazendo. Então, às vezes a gente corre o risco, né, de escolher. Às vezes você pode escolher uma cidade e que você gostaria muito, né, de ver um ponto turístico, certo? Vamos aqui mais para frente. Tá acabando, gente. Olha só, aí o João Paulo perguntou, né? Recomenda algum canal do YouTube com técnicas de aquarela? Tem medo de fazer o desenho detalhado e quando usar aquarela ficar ruim. Olha, João Paulo, eu não tenho assim nenhuma lembrança de algum, certo? Mas eu posso responder isso daqui a pouco ou mais para frente, porque a gente vai ficar com um grupo no WhatsApp, né? Já já eu explico também, tá? Mas que eu tenha recordação agora, nesse momento, não. Mas você pode achar interessante. Uma coisa que eu sempre digo para os alunos é que desenho e pintura você já tem que começar a fazer pensando na técnica. Por quê? Porque, por exemplo, se você for pintar um desenho de aquarela ou de pastel, você não vai usar pastel, você não vai usar o lápis grafite para fazer o rascunho, porque o pastel, principalmente pastel seco, ele não se adequa ao grafite, o grafite repele o pastel.
Então, tem algumas coisas que você, pessoal, desenho é desenho, pintura é pintura. Então, se você vai fazer pintura, algumas coisas você não vai desenhar, não precisa desenhar, porque realmente a pintura vai sobrepor, e aí você vai ter que refazer tudo. Ao contrário, se você fizer só de grafite, tem coisas que você vai ter que sombrear para dar aquele molho, né? Que eu chamo de molho, que é a sombra, e ver onde vai estar batendo mais luz, mais sol, tá? Mais luz e a sombra, né? Enfim. Então, eu sei que muita gente está no início. Eu entendo essa angústia de vocês em querer aprender tudo, tá? Mas vamos, né, aos poucos. Eu acho que essa participação de vocês mesmo no Urban Sketch já vai dar um bom upgrade, tá certo? E a gente vai conversando, a gente vai mantendo, né, esse link, tá certo? E, à medida do possível, eu vou também apresentando outras palestras. E aí eu fiz um passo a passo, tá? Nós só temos mais um slide, que aí eu vou finalizar. Esse passo a passo é exatamente isso que eu estava falando, olha, definir papel e materiais. Como é que você vai trabalhar, o que você vai desenhar? Então, se vocês estão percebendo aqui, olha, esse desenho aqui é o resultado desse... como é que é o nome desse prédio mesmo? Eu esqueci. Lá na... É a antiga estação ferroviária? Não, o primeiro é a ferroviária, a estação É a ferroviária. Secretaria do Estado da Saúde. E Secretaria do Estado da Saúde, obrigada. Tá vendo aqui, ó, com 2 pontos de fuga. Então, eu já me posicionei aqui no computador do jeito que eu queria. Fiz o desenho com pastel. Então, já usei um pastel branco, porque eu sabia que eu ia utilizar as cores brancas. Então, se eu usasse um pastel preto, talvez ficasse muito destacado, né, o contorno. E eu não queria que fosse, tá? Então, João Paulo, eu estava explicando, você já tem que definir o que você vai fazer e qual a técnica que você vai usar. Aqui da estação, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, esse é o resultado, ó. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, não precisa você ficar pensando que tem que desenhar o prédio todo, né? Que alguém perguntou aí, eu posso desenhar só a luminária, né? Então, nesse caso, eu desenhei só a porta, só a fachada principal ali, né? Tá certo? E eu usei o quê? Giz de cera, tá? Esse é o pastel oleoso. Então, fiz o contorno do edifício de preto. Por quê? Porque o pastel oleoso ia mesclar, ia se misturar, tá certo? E aí usei o papel pardo também, né? Esse papel craft. A gramatura, eu acho que era 180 ou 120. E aí, às vezes, as cores você não tem. Aí é o quê? Meio um rosa, né? Mas já é bem desbotado, né? E aí você tem que usar as armas que tem, né? Eu falei assim, não, eu tenho só o vermelho, mas eu posso misturar com o branco depois, para ele ficar meio rosado. Então, também informações sobre teoria da cor, mistura de cores, tá certo? Também é interessante. Aqui eu quis mostrar só mesmo, né, só para que vocês visualizassem como é o processo, olhar para a imagem e tentar reproduzir aquilo que você está vendo, né, olha para lá, olha para cá, e assim por diante. Papel A4 só para rascunho. Como assim, Ué? Não entendi. Enquanto o Wellington explica ali a pergunta, eu vou continuar aqui, olha. Primeiro, definir o papel e os materiais, certo? Não, o A4, tamanho A4 é o tamanho do ofício, né? Você tem o papel A4 é esse aqui, né? O A4 é o tamanho, quer dizer o tamanho. O sulfite é esse aqui, é o branco, certo?
O papel sulfite, ele pode ser feito com grafite, né? Sem problema nenhum. Você pode fazer desenho de grafite. Ele não aceita muito quando você joga água, né? Por exemplo, aquarela, o guache, aí ele pode ficar enrugado, tá certo? Mas o tamanho A4 é ótimo, excelente. Definir a localização, né? 3, perceber os pontos de fuga, né? Mais ou menos onde é que estão. Se vocês ainda não estudaram pontos de fuga, tentem fazer através de linhas, né? Essa linha vai para onde? Vai para cá. Essa linha, qual é a relação de uma linha com uma outra? Ah, é um ângulo de 90 graus. E assim vai construindo. Desenho de grafite linear ou sketch, né? Mesmo que você faça um desenho para pintar depois, eu sugiro que você não use muitas linhas, né? Ou deixar um desenho mais limpo. É o que eu chamo de soquinho, né? Todo mundo do pessoal de artes já sabe que não é para desenhar de soquinho. O que é o desenho de soquinho? É quando você vai quebrando a linha, sabe? Quando você começa de um ponto e vai para o outro, e vai com medo, né? E aí vai fazendo assim, com o lápis. E aí a linha, em vez de ficar limpa, ela fica cheia de quebras, tá certo? Não, Lucas, você consegue, tá? O Adrian falou que o rascunho dá para fazer em qualquer tamanho, é só ampliar para o tamanho original depois. Esse rascunho que vocês estão falando de rascunho, já é um rascunho para se trabalhar o definitivo, ou vocês querem fazer um desenho de rascunho para depois ampliar? São duas coisas diferentes, né? Então, você pode já fazer um rascunho, quando eu falo rascunho, é a base para a pintura ou para o sombreamento, sabe? Esse sketch inicial, que é isso que eu falo, tá? Então, camadas é o esboço, boa, Jonathan. Exatamente, é o esboço inicial, ok? E a última dica, né? Aí o item 5 é camadas sobrepostas. Então, sempre, seja grafite ou seja pintura, você vai ter que fazer camada sobre camada. Não adianta você querer fazer, eu vou fazer esse aqui e vou terminar. Aí depois vou para o outro lado e vou terminar. Não, porque você não tem a noção do conjunto. Primeiro você imagine o seu esboço como camadas. O pessoal de arquitetura que trabalha com AutoCAD sabe, né? Tem os layers, né? Você vai fazendo e vai acrescentando layers. Você pode clicar e apagar somente um layer, tá? E aí o desenho fica de um outro jeito. Então, grafite, você faz o sombreamento. Se você quiser deixar fazer só o desenho igual o do professor Éder, você tem que focar mais em detalhes, tá? Então, você deixa sem sombreamento. Mas ele tem um charme, por quê? Porque tem esses detalhes, tá? É mais detalhista. Ou você pode fazer um sombreamento, né? Vai colocando camada sobre camada, certo? E a pintura também, você tem que definir uma paleta de cores que seja interessante, você esteja visualizando no Google View, tá? Tentar reproduzir mais ou menos a mesma cor daquilo que você está vendo, tá? E outra dica, sempre começar a pintar do claro para o escuro, deixar os detalhes só para o final. Talvez, quem perguntou, João Paulo, João Paulo, talvez você, quando você faz o desenho, joga aquarela, e alguns detalhes somem, talvez você tenha que refazer com outra camada de aquarela, só para os detalhes, tá entendendo? Por isso que é camada sobre camada, até você achar que ficou bem, ok? Bom, depois de fazer o desenho, aqui, último slide, já quase 11 horas, gente. Último slide.
Parece que eu cronometrei, né? Mas eu achei que eu ia falar menos, ia acabar mais cedo. Então, último slide é a explicação da postagem, tá? Essa postagem, aqui é um desenho do Heller, tá? Também, ó, tá vendo? Ele fez um pouco de textura com rachuras, tá vendo? Mas é tudo com lápis, grafite, tá? O que vocês vão ter que fazer? Então, vocês vão ter que fazer um desenho, posicionar lá no Google Street View e fazer o desenho. Esse desenho você fotografa e posta no nosso grupo do Facebook. Quem não está já dentro do grupo, pede para entrar, tá? Que é só autorizar. Pede para entrar e aí você vai ver outros desenhos que outras pessoas já postaram lá. Né? Não vai ser só o seu desenho que vai ficar, não. Não tenho medo disso, não. E aí, se você já tem o Facebook, para não ter que digitar toda essa numeração aqui, que é o número do grupo, basta digitar lá, Urban Sketchers Aracaju, tá? E aí ele vai aparecer e você pede para entrar. Aí, eu tenho o contato de todos que vocês receberam no Cigar, eu tenho o contato de vocês, tanto por e-mail quanto por telefone, certo? Somente 3 pessoas não estão com o telefone cadastrado. Aí eu peço que essas 3 pessoas dêem uma olhada para inserir o telefone. Por quê? Porque do dia 15, que é hoje, até o dia 30, eu vou abrir um grupo desse encontro, tá? Hashtag 10 no WhatsApp. E aí, eu vou ficar respondendo vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a postagem ou sobre a técnica, vou responder, tá certo? E aí, no dia 30, até o dia 30, a partir do dia 15 até o dia 30, vocês vão colocar o desenho. Acabei de fazer o desenho, professor, eu posso postar lá. Aí, não adianta me mandar o desenho no WhatsApp, porque não vale, só vale o do Facebook, certo? Para poder receber o certificado da UFES. E aí, no dia 30, eu vou cancelar esse grupo, tá? Porque a gente não vai ficar com o grupo indefinidamente, é só mesmo para esse evento. E se vocês tiverem mais alguma informação, se vocês quiserem mais algum exemplo, né, vocês podem entrar no meu Instagram, que é só de desenhos meus, tá? Desenhos e pinturas, tá? Vocês podem dar uma olhada, tem aquarela, tem todas as técnicas que eu gosto de trabalhar, tá certo? Enfim, gente, é isso. Eu vou montar o grupo entre hoje e amanhã no WhatsApp, e qualquer dúvida que vocês tiverem, né, eu vou estar à disposição para a gente conversar a respeito, tá certo? Vocês querem colocar mais alguma coisa no chat para eu responder ainda? Não? Então, eu agradeço a participação de todos, tá certo? Vamos esperar que mais para frente a gente tenha outros eventos desse, tá certo? É só eu me organizar melhor em relação ao tempo que eu vou pensar em um outro encontro, né? Hashtag 2 é 10, tá bom? Então, tchau para vocês, eu vou parar a gravação, tá bom? E obrigada pela atenção. Obrigado, professora. Saúde a todos. Bom final de semana. Bom final de semana também. Tchau. Professora, não esqueça da gravação, né? Eu vou parar agora.